Então, começou oficialmente, né? Então, a gente começa a banca de defesa de TCC de Jéssica, que está com trabalho Coabitar, Conviver, Codocer, formação de professora de linguagem na perspectiva da acessibilidade. Na banca, nós temos a professora Orleane Gilbeiro, a professora mestra Gerlane Oliveira Dourado, Silva Dourado, que é Gerli, Nelsa Gerli, e o nosso professor Félix, do Colegiado de Letras em Inglês. Então, já agradecemos de antemão o aceite, a leitura e o aceite. Já agradeço também a sua turma, né, Jéssica? Tem várias das suas colegas que estão aqui assistindo, acompanhando, torcendo por você. E também, né, o pessoal do GEDS, Cris, Nayane, que estão colados aí junto. É aquele esquema de 20 minutos, fique muito à vontade, respire, e depois a gente abre, não para arguição, que na verdade a gente ressignificou como roda de conversa, tá bom? Então vá lá e arrase, né? Com a sua alegria, beleza, charme, com esse sorriso lindo que você tem. Bora, Jéssica, vamos começar. E Jéssica começa o fim, né? Jéssica começa o movimento de ir fechando esse ciclo, começou lá em 2019, e tem depois a Andréia dia 11 de manhã, Soraya dia 11 pela tarde, e Mari dia 14 às 18 horas, e a gente encerra, acho que encerramos as defesas de leituras esse ano, né? Que as meninas já foram, então a gente fecha esse ciclo dessa turma com esse diálogo de leituras de Edson também. Então, bora lá, Mora. Boa tarde, gente. O título do meu memorial, né? Coabitar, Conviver, Codocer, formação de professoras de linguagens na perspectiva da acessibilidade. A minha orientadora é a professora doutora Juliana Cristina Salvatore. Pode passar, Mari. E o meu memorial tem como objetivo narrar a minha jornada no Departamento de Ciências Humanas da Universidade do Estado da Bahia, destacando as experiências de ensino, pesquisa e extensão. Pode passar. Então, as questões norteadoras da minha pesquisa e formação como docente, né, são como me encontrei na graduação, como a experiência em monitoria com a codocência me ajudou a me encontrar como professora em formação, como surgiu a Jéssica pesquisadora e seu encontro com a literatura e Toni Morrison, como a experiência de codocência durante a graduação afeta a minha formação acadêmica, como o efeito da codocência, sendo monitora da minha própria turma. Qual o efeito? Pode passar. O que eu aprendi sobre mim e sobre a minha trajetória na formação docente. Eu gosto de trabalhar em coletivo e não sozinha. Eu aprendi que as convivências, elas me afetam, que o docer não precisa ser um fazer sozinho, solitário. A sala de aula é incrível e imprevisível. O que eu aprendi sobre mim é que eu aprendi como eu aprendo, multimodalidade e acessibilidade. Eu descobri que eu sou muito visual, eu gosto muito de mapa mental e de slides, gosto de literatura e de ensinar e encorajar os estudantes a despertarem o seu gosto pela literatura. Pode passar. Então, meu trabalho ele foi dividido em 5 capítulos, como vocês podem ver. Pode passar. Antes de detalhar, né, o que eu escrevi no meu memorial sobre nesses capítulos em específico, eu preciso falar da convivência, que ele foi o fio condutor do meu memorial, onde em que eu enfatizei como as interações com os professores, colegas, orientadores e grupos de pesquisa ressignificaram a minha jornada acadêmica. E esse memorial ele não busca apenas narrar eventos, mas também refletir sobre como essas experiências moldaram e contribuíram para o meu desenvolvimento profissional e pessoal ao longo do curso. Pode passar. Então, no primeiro capítulo, que é a introdução, eu falo de forma geral sobre as experiências que foi vivida na UNEB, e eu também falo um pouco sobre a linguagem que foi usada no memorial, que eu fiquei entre meio termo, entre formal e informal.
Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu falei sobre alguma pessoa em específico, eu coloquei o nome dela todo lá, e aí eu fui e coloquei na nota de rodapé o apelido dela. E isso reflete ao longo do memorial o apelido, eu só coloco o apelido, não coloco o nome todo mais, porque isso é uma coisa que vou dizer como se fosse singular meu do memorial. Pode passar. E também na introdução eu falo, né, a escolha do curso de licenciatura em língua inglesa, e contextualizo essas experiências de forma geral também. Pode passar. No capítulo 2, que está intitulado como Discovering My Passion, uma reflexão sobre a minha trajetória no inglês e na literatura. Eu falo um pouco sobre como foi que eu iniciei com a língua inglesa, como foi que eu entrei, até eu entrar, né, na faculdade com a língua inglesa. Eu falo mais detalhadamente sobre a minha decisão de estar no curso de licenciatura em língua inglesa, e também eu destaco um ponto que foi muito importante, que foi sobre a tradução e acessibilidade, que eu e minhas colegas no itinerário em 2020, que a gente fez um trabalho, foi na pandemia, durante a pandemia, e a gente pegou um poema em inglês e traduziu para o português, e depois disso a gente tornou esse poema acessível. E também eu detalho um pouco sobre a minha paixão pela literatura e como isso se tornou a minha pesquisa, que de início era para ser a proposta de TCC, e depois eu mudei para o memorial. Eu também coloquei um artigo que eu e a professora Juliana fizemos, mas que não foi publicado, então eu trouxe para o memorial, que é sobre o romance Beloved. A gente focou especificamente nas rememórias, que foi algo que é bem marcado no romance. E também eu conto um pouco da experiência que eu tive agora no último semestre sobre o Brasuis, que é um intercâmbio online entre alunos brasileiros e alunos da Suíça, em que esse projeto é específico da Universidade Federal do Espírito Santo, e aí tem alguns alunos de outros países também, e inclusive da UNEB, né? Eu sou uma delas. E nisso a gente tem, na Suíça eles têm 4 línguas oficiais, então o inglês é uma delas, né? Então a gente usava como língua franca. E foi formado em duplas também. Então a minha dupla, ele não sabia outra língua a não ser o alemão e o alemão suíço. Então ele me ensinou alemão e eu ensino ele o português. Aí eu conto um pouco como foi o inglês que eu entrei na UNEB e o inglês agora que eu saio. Pode passar. Pode passar, amiga. Travou? Ok. Capítulo 3, experiência em monitoria e codocência, definindo meu caminho na formação docente. Nesse capítulo específico, eu falo sobre a monitoria e eu conto sobre a primeira monitoria que eu fiz, que foi sendo monitora dos meus próprios colegas. E isso me deixou um pouco insegura e eu também tive alguns desafios, mas eu consegui passar por isso. Eu também explico um pouco sobre as trilhas de aprendizagem, que também aconteceram durante a pandemia nos itinerários, principalmente no eixo de literatura, começou por lá, e depois disso foi para as monitorias também. Eu fui monitora em todos as 3 monitorias foram sobre literatura, então, assim, dá para ver que eu gosto muito de literatura. E eu também conto um pouco sobre como essa experiência com a docência me ajudou a ter mais confiança e também a, a ter mais segurança para quando eu fosse para os estágios, por exemplo, porque em todos os estágios eu trabalhei com literatura. E foi uma experiência muito interessante, porque eu fiz com a docência com o professor Félix e com a professora Juliana também. E foi muito interessante. Pode passar. Então, como eu sempre falo das convivências, eu também tive convivências em estágio. A minha primeira experiência em sala de aula online, porque o PIBID, infelizmente, aconteceu online, a gente não teve a oportunidade de ir
até a sala de aula, que foi no Colégio Diocleciano. Tinha também foi dividido em dois grupos. Um grupo foi para o Diocleciano e outro grupo foi para o Comuja, que a professora Orleane está aí, e ela estava como supervisora do Comuja. Também tive a codocência em estágio 2, que foi com a Adriana, a gente fez a oficina de literatura, e no estágio 3, que a gente, nesses estágios, a gente já estava em sala de aula. E nesse estágio 3, que foi com Soraya. E no estágio 4, eu volto novamente para o Diocleciano. Eu estudei o Diocleciano no meu ensino médio, e agora eu voltei presencial. E foi muito bom, porque eu reencontrei meus professores, eu dei aula na mesma sala que eu estudei, então foi muito interessante. Pode passar. As considerações eu coloquei como reflexões contínuas, e eu trouxe duas citações sobre a convivência. Convivência, em seu sentido mais amplo, refere-se à vida em comum compartilhada, ao contato frequente e diário, à interação entre aqueles que têm ou estabelecem vínculos. Envolve também a natureza desse contato, que pode ser entendido como intimidade e familiaridade. E a segunda citação, aí a intensidade e a significabilidade compõem a vivência, a sua incomensurabilidade. Não se pode mensurar, aferir, comparar e racionalizar a vivência. Por isso, ela é individual, e quem a sente pode narrar como a sente. Daí sua dimensão estética, entendida como as teses afeto. Eu acho que essa última citação explica bem o que é o memorial, porque não só eu fiz memorial, mas vários colegas também fizeram, e eu acho que a gente consegue ver a diferença de cada um, porque cada um teve a sua experiência individual e cada um conta aquilo que lhe afetou, aquilo que... Acho que afetou é a palavra correta mesmo, não tem outra palavra. Pode passar. Então, eu dedico primeiramente... Ai, eu já quero chorar. Meu trabalho a Deus. E segundo, eu quero... Pode chorar, pode chorar. É seu momento, pode chorar. Não é de tristeza, de alegria, não é? Pode. Quero dedicar esse trabalho à minha mãe. E sempre me incentivou. A minha família, meus amigos também, que me apoiaram. Pode passar, amiga. Eu anotei, porque senão eu ia esquecer, porque é muita gente. Mas eu queria primeiro agradecer a professora Juliana. Muito obrigada por tudo, por todos os conselhos, por ser uma mãe, uma amiga, por tirar dúvida, por ter muita paciência comigo. Muito obrigada, aprendi muito e ainda aprendo muito com a senhora. Também quero agradecer a Mariana, Soraya e Andréa. Vocês são incríveis. Eu acho que eu não teria sobrevivido sem vocês. Muito obrigada por tudo. Também quero agradecer a Criseide, Nayane e Orly por tudo, por toda a apoio que vocês me deram. Quero também agradecer a minhas colegas de turma, Adriana, Ayala, Mayara, Meila, Keisiane e Alexia. Muito obrigada também pelo apoio de vocês. Ao grupo de pesquisa de leituras, as professoras que também me acompanharam nos estágios, Daniela Mota, Helena Jambeiro e Larissa Oliveira. A banca, as professoras Gerlane Dourado, Orlando Jambeiro e ao professor Félix, que aceitaram o meu convite. Muito obrigada. Eu também quero deixar aqui meu agradecimento aos meus colegas de turma, que eu fui monitora, e
também ao sexto e quarto semestre, que eu também fui monitora. E a Universidade do Estado da Bahia. E, por último, mas não menos importante, o DIFEBA, o GETS e o REPOD. Muito obrigada. Pode passar. Essas são minhas referências. Todo mundo com o lencinho na mão, né, gente? Assim, checando os olhos, né? Suando os narizes agora, para a gente poder ir permissão. Eu, o orientador nem fala, né, na banca, então vou ficar quieta para a gente abrir para a arguição, que é esse momento, na verdade, da roda, né? É muito emocionante a apresentação da Jéssica, porque a Jéssica é isso, né? Jéssica é essa coisa bonita, Jéssica is a joy. Não foi paciência, não, que eu tive com você, viu, Jéssica? Né? Foi e é amor e continua sendo, né? Você tem uma coisa de uma alegria que a gente ama estar perto de você e uma paixão também pelo que você faz quando você pega para essa abertura, para essa convivência, que é uma coisa muito bonita de ver. E eu espero que isso ainda continue marcando a sua trajetória de atuação docente, porque, né, foi a de formação e eu espero que marque a trajetória. E aí eu abro para, então, a gente fazer esse movimento, né? Orly vai abrindo, que é a de mais longe, mas é a de perto também. Gerli e Félix vão entrando junto no bate-bola e Jéssica, você também. E aí, como eu falei no início também, né? Então, os demais, gente, também podem ir participando pelo chat e qualquer coisa, né, se quiser fazer uma intervenção falada também, está na roda de conversa aí também. A avaliação é menos sobre a qualidade do seu trabalho, Jéssica, se é ou não um trabalho, até menos nessa linha, e mais uma perspectiva reflexiva também sobre os dados que você nos traz sobre esse processo de formação e como é que você avalia ele, significa ele no texto que você entrega, articulando as suas impressões, concepções, como professora no final do curso, tá? Então é isso, gente. Orly, você quer dar esse ponto? Já secou aí? Todo mundo já suaram o nariz? Aí, gente, vamos embora com a roda? Oi, gente, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a Jéssica pelo convite, agradecer a professora Juliana, o professor Félix e todos que aqui estão. Então, assim, quando a Juliana diz assim, pode chorar, então, acho que todo mundo chora, né? Então, eu sou um pouco suspeita a falar, também porque eu participei um pouco desse processo, né, junto com Jéssica, atuando no Colégio com Musa. E aí, assim, ao fazer a leitura do texto na íntegra, né, então, assim, me via cenas de dentro e por dentro, e cenas emocionantes. E aí, né, eu até fiz eu ia conversando comigo mesmo, e aí eu escrevi um roteirozinho básico para mim não me perder, e aí, assim, compartilhei, inclusive, né, com o professor Félix, com a Procrisede, e aí eu vou fazendo a leitura aqui, e a gente vai entrando na roda de acordo com, né, vocês podem ir entrando só mesmo para poder situar, né, a partir né, eu chamei de um parecer, mas não é mas a gente vai conversando sobre o trabalho de Jéssica, e eu sinalizo alguns pontos que, assim, né, ela reflete o seu memorial, né, a escrita, de dentro e por dentro. Interessante quando ela vem falando do estágio 4, né, eu sentia uma emoção maior, uma emoção mais forte, é como se ela tivesse, porque ela estudou naquela escola, então, assim, eu voltei, então, assim, ela faz uma reflexão mais profunda, né, então, achei aquilo muito muito emocionante, né? Então, quando ela faz a sua apresentação, muito linda a sua história, parabéns, Jéssica. Quando ela faz a sua apresentação. Só para fazer um comentário, eu acho interessante você chamar a atenção isso, Orly, porque isso tem a ver com o que você tem dito também sobre a sua escrita. Tem a ver com o fato de que ela escreve no quente. Lembre isso também, porque ela está escrevendo no quente, ela está fazendo o TCC enquanto vai finalizando esse estágio, né? Porque a gente tem discutido isso de escrever no quente. Então, isso aparece nessa escrita, né? Que bom se você traz isso para a gente pensar também, né?
Exato. E aí a questão do corpo quente, né, Ju? Então, assim, ela vai escrevendo, é o fim do estágio dela, é o fim do TCC, então, assim, emerge com mais força. E aí, assim, no resumo que eu fiz aqui, eu estou parabenizando a autora pelo tema do trabalho, né, pelo gênero e pela escrita, né, pela postura ética em assumir o lugar de fala a partir desse habitat, dessa convivência e dessa formação com outros e outros sujeitos, né, esses sujeitos que nos constituem enquanto nossas identidades, né. E aí é um trabalho do gênero memorialista, nessa perspectiva da pesquisa-formação, e quando a gente fala da pesquisa-formação, o foco da pesquisa-formação é o foco na pesquisadora, né? E ela traz essa correlação no construto mesmo da pesquisa, nos seus objetivos, dos objetivos gerais, quando ela trouxe. E narra-se também esse processo, durante o curso de graduação, pelas experiências de monitoria, de iniciação científica, de estágios, e entrelaçando a vida, né, a vida pessoal e profissional, porque até porque a gente não tem como separar, né, como a gente costuma dizer, é pelos acontecimentos de dentro e por dentro, é tudo junto, misturado, né, Cris? E aí, Jéssica também assumiu essa postura ética e política, dando visibilidade, né, ao processo e às pessoas pelos quais passaram pela vida dela e marcaram, como ela coloca, os afetos, né, os professores, os colegas, os grupos de estudos, né, então, o processo da graduação foi muito marcante na vida dela, até as tomadas de decisão, né, quando ela queria estudar, fazer um bacharelado na língua inglesa, e aí depois ela descobre que era licenciatura, que ela ia ser professora, então dá aquele start assim, não. E aí quando ela tem a disciplina de tradução, ela, opa, me encontrei aqui, que era isso que eu queria. Então, assim, ela se reconhece, né, e se conhece dentro do processo. Tem uma linguagem fluida e convidativa, ela apresenta, né, e representa o seu processo proformacional, como ela coloca, ela usa a primeira pessoa do singular, eu achei tão bonitinho quando ela traz os nossos apelidos, eu disse, espera ainda, Ju, Orla, então, assim, eu achei tão lindo quando ela faz essa referência na nota de rodapé e traz nós, enquanto pessoas, enquanto afetos, né, pelos nossos apelidos, não desmerecendo os nomes, mas é uma forma carinhosa, né, de amor mesmo, de afetos, né, reconhece também todos os processos, conhece o seu processo como professora em formação, em diálogo com os estudos pela acessibilidade, a inclusão e as diversidades, então, e também reconhece e tensiona esse conhecimento com os professores, né, com o processo, e elenca as contribuições e o reconhecimento que cada profissional, né, cada professor que passou pela vida dela teve essa importância dentro da formação. Então, ela assume isso com uma posicionalidade muito bonita, e ela até traz alguma citação de Nova, então, assim, de tornar professora, né, de estar sendo professora, né? Ela agora se forma e ela continua nesse processo de estar sendo, porque é na prática, é no cotidiano, é no dia a dia que a gente assume esse papel de tornar-se, né? Estar sempre sendo professora. E esse reconhecimento vem de encontros e encantos pelas vias da literatura, provocando-se reflexões críticas a partir de experimentos, em meio às experiências, e principalmente pelo desejo aguçado com a literatura. Então, é com a literatura que ela se reconhece e conhece dentro do processo, né? A arte da literatura, e desses encontros e encantos com o que lhe acontece. Imprime a sua voz com o estilo de escrita pela sua singularidade e as suas peculiaridades, né? É o que ela disse na sua apresentação. É o modo singular que ela apresenta, né? A partir dos próprios professores, usando seus apelidos, né? Usando a sua forma carinhosa de chamar todas, né? A autora ressignifica a sua escrita a partir da escuta sensível, né, de encontros de orientação no coletivo, dando foco ao processo e não ao resultado, né? Ela é uma descoberta constante que marca o seu trabalho e rasura uma norma padrão imposta pelas universidades, dá ênfase ao texto multimodal e reflexivo, pela tessitura da sua vida, né, pessoal, profissional, pela formação e pelas suas
descobertas. Então, assim, eu fiz esse entrelaçamento com todo o texto, né, a partir da minha leitura, e, assim, eu quero destacar alguns aspectos que eu achei bem importante, e como eu coloquei a questão dos estágios, né, então, assim, como ela parece que ela, o Pródio acabou de colocar, é o quente. O estágio 4 parece que ela está mais por dentro, é o reconhecimento do processo, de estar escrevendo e terminando aquele processo, né? O estágio 3 foi no início do ano, então deu aquela esfriada, mas ela traz com muita potência dentro do seu texto. E ao se reconhecer, eu destaco alguns recortes de trechos de textos que ela usa o seu dispositivo de pesquisa, usando para o redirecionamento do processo formativo, né? E é nesse movimento que, por exemplo, eu senti falta do próprio diário nas notas de rodapé. Ela cita os dispositivos de pesquisa, mas ela não traz o link do diário, por exemplo, né? Ela traz a proposta do estágio, mas eu senti falta, Jéssica, foi o seu diário dentro do texto, né? Que eu acho que vale a pena você trazer, porque aí você já traz essas rasuras, né? E eu acho muito importante quando ela reconhece também os papéis que ela exerceu nesse processo, né? Desde estudante, estagiária, de observação, de atuação e professora. Tudo isso para consolidar a sua profissão docente. E aí, assim, diferente de outras experiências, a experiência que ela teve também com o Brasils, né? Brasils, com os estudantes da Suíça, por exemplo, eu achei muito legal quando ela traz essas experiências, e ela traz justamente, né, o estralo que ela diz, opa, eu consegui falar inglês, eu consegui me comunicar. No início, ela trava justamente por conta desse processo novo, ela, inclusive, coloca aqui Vitor, né, Vitor foi o colega parceiro dela, ele também travou justamente porque não conhecia muita coisa, e quando ele traz os textos multimodal, por meio das imagens, fotografias, eles começam a se comunicar de uma forma mais fluida e leve, ao ponto de que eles, né, nos próximos encontros, eles reconhecem isso, se reconhecem dentro do processo, né, e aí aprofunda nas suas reflexões pelo que lhe acontece, pelos afetos, né. E aí, assim, o estágio 3, né, ela destaca a aplicação das práticas do desenho universal, né, mas não elenca, por exemplo, né, os próprios, o que é o desenho universal. Eu achei que está um pouco raso, poderia aprofundar mais. Cita os trabalhos que foram realizados, mas não traz os hiperlinks, os textos de publicação, por exemplo, o Padlet, por exemplo, os diários de bordo, né? Eles não vêm no seu trabalho. Eu acho que poderia ser um ponto de ser incluído, né? Os links de acesso ao Padlet, né, aos diários de bordo, enfim. Então, foram pontos que eu, né, sinalizei, e aí eu quero convidar a Gerli, convidar o professor Félix, para a gente poder trazer mais essa conversa, né, e para o momento eu só reitero os parabéns, né, e agradeço pela oportunidade de ter lido esse material formativo, né, porque é um material que a gente forma e nos forma, né, através dos acontecimentos, pelas experiências e os experimentos compartilhados. Viu, Jéssica? Está de parabéns, eu só quero mesmo que você traga mais. Você é muito modal, faltou os hiperlinks, faltou os links de diário, do Padlet, né, dos próprios textos que foram publicados, e é isso. Vamos lá, quem é que entra na roda? Proju, pode entrar também. Sei. O Félix. Bora, Gerli. Eu estou no chat, gente, fazendo movimento lá no chat. Vem pra roda, Gerli. Venha, Gélia, venha, venha. Não é com impressão minha, vocês me ouvem bem? Tem um eco, né? Eco, tá fazendo. Tem que sair de um. Ah, deixa. Melhorou? Melhorou. Sim. Agora sem eco. Eu fiz também já algumas anotações, né? E, aliás, eu fiz as anotações e já fui suprimida aqui algumas coisas que Orleane contemplou. Então, para não ficar repetitiva, primeiro agradecer, né? Eu me sinto lisonjeada em participar dessa banca, que é também um momento formativo não só para a Jéssica, né? Mas para mim, enquanto banca,
Tenho certeza também que para as meninas, né, as colegas, para a Juliana, para a professora Juliana, para o professor Félix, para a Cris, para todo mundo, que já tem também essa experiência na docência, né, em formações várias, mas que o diário, o memorial de Jéssica, ele é tão profundo que nos faz perceber tantas coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, do nosso trabalho, das nossas relações, que passa despercebido muitas vezes, né? Então, o memorial eu percebi pelo que ele representa, o apurar, o aguçar e o adoçar, que ele serve para apurar e aguçar, né, um trabalho que a gente nem sempre percebe. E ela faz essa opção metodológica e consegue também aguçar quem faz a leitura, né? E a potência dele é porque a gente apura pouco e aguça pouco, porque a gente registra pouco. E aí eu me lembro também, nesse registra pouco, que Juliana e Ana sempre falam que a gente registra pouco, tanto as nossas memórias quanto as nossas experiências, as do nosso cotidiano, seja ele no profissional, seja ele nas relações da universidade, de todas as atividades que a gente passa e perpassa. Então, como isso mexe comigo em reconhecer novamente isso, e ter que fazer essa leitura para novamente reconhecer isso, né? Hoje eu entendo cada vez mais esses estímulos e essas provocações que o MPED trazia para a gente, sobretudo Ana Lúcia e Juliana, puxando a nossa orelha, né? Vocês já sabem. Então, eu fiquei muito tocada também com esse memorial, que é atravessado pelas afetividades do romance, das relações, não é? Com as professoras, com as orientadoras, com as colegas, com as professoras do ensino básico, da educação básica, com esses ambientes, como tudo isso marca, né? E essas performances formativas, vamos dizer assim, na graduação, essas formas colaborativas, esse collab, vocês têm muito esse collab, né? No fazer. E como ela também é potente. Ela narra, né? Eu achei muito interessante também os apelidos. Agora, o que eu mais achei de interessante de todos os apelidos era Delcle. O Delcle, gente, superou o Diocleciano. Amei e eu já adotei. Então, atravessada por essas afetividades, essas performances narrativas que a gente não consegue perceber, não se atenta, não apura, a gente consegue fazer isso, ver, perceber isso, né, no trabalho. E essas memórias da escola, das professoras, isso nos mostra também o aprendizado que fica. Foram experiências que, de repente, Jéssica também só percebeu na condição que ela estava, ou do PIBID, ou das monitorias, ou dos estágios, né? Então, achei isso bem interessante. O tema, ele enfatiza muito e representa muito aquilo que ela provoca, discute, experiencia, né? Na sua escrita, no trabalho, na pesquisa. Né? É de uma linguagem leve, fluida, e cheia de estímulo. O que mais marca é cheia de estímulo. Essa crise dela da descoberta da profissão também, né? Se descobrindo a potência do inglês, a potência da literatura e a potência da docência, que eu acho que foi o mais forte aí, porque eu acho que as demais ela já tinha meio que, né, na memória dela, no coração, mas a da docência eu acho que foi o que mais ela conseguiu, e a emoção dela ser chamada de pró, né? Então, né, para além do que Orleane falou, eu também não sei se eu estou tão atualizada, né? Mas, de repente, porque a gente sabe que ela provoca, né, essa ruptura dessas normativas, dessas regras, mas em algum momento ela pode ser cobrada, ou de repente isso vai servir também para um mestrado, né, para dar continuidade a esse próprio estudo. Mas, e também, assim, é uma forma da gente
dizer da importância, da potência da pesquisa narrativa ou da pesquisa-formação, né? Então, eu acho que precisa falar um pouco, né, do ponto de vista teórico-metodológico, num trabalho. Então, né, em que é que essa pesquisa narrativa, autobiográfica ou pesquisa-formação, ela está ancorada, porque a gente reafirma, né, como uma pesquisa, como um método, uma metodologia de pesquisa. Então, é um exercício que a gente faz também, né, quando a gente traz isso para esse registro no trabalho, dizer o que é, em que é que a gente está ancorada, a gente reforça que é um método, que é uma metodologia, o que é, e que essa pesquisa, esse movimento de reflexão que ela traz no memorial, que o memorial, que é a essência do memorial, né, a natureza do memorial, esse movimento de codocer, de refletir, de narrar, de experienciar o cotidiano, essas performances da graduação, né, isso é também pesquisa. Então, a minha ficou, né, fica essa a minha sugestão, uma das sugestões, né, para pensar. Também, como eu disse, eu estou bem desatualizada, eu não sei dessas exigências acadêmicas mais atuais, mas eu acho importante pensar sobre isso, né, junto com o Ju, junto com o Félix, vocês aí. Já Então, é uma inicialmente é rasura, isso. né, Shirley? A gente vê que Jéssica já faz uma rasura aí, né, a partir da posicionalidade, como ela escreve, apresenta e representa a sua singularidade, como ela disse, no modo de escrita. Então, assim, é um contexto dela, né, e que é o diferencial no trabalho, por exemplo. Mas aí, quando você traz justamente essas normas padrões, né, que é preciso a gente rever isso, mas, assim, eu tenho certeza que ela vai entrar aí na pós-graduação, e aí, assim, ela pode dar continuidade ao trabalho desse formativo, né, pelas suas narrativas, pela sua autobiografia, porque é isso que é importante também, Eu acho e que, mas reconhecer eu concordo, Orly. não é um trabalho fácil. E ela coloca isso bem nas considerações, quantas vezes ela teve que parar, reler, retirar ou acrescentar, justamente com receio dessa exposição, de se expor, né? Então, assim, às vezes, falar sobre si no processo não é fácil. A gente reconhece isso. Mas eu concordo com o Gerla, eu acho que cabe um parágrafo ali na introdução, na hora que você puxa a discussão da linguagem, Jéssica, dá para puxar ali o memorial formativo, que não é reflexivo, o nosso é formativo, memorial de formação à proposta, né? Você vai fazer o atravessamento ali da narrativa que você rasura com a formação, com a pesquisa formação, que justamente, ela é multireferencial, então acho que Gerli dá para dizer isto, sem dizer assim, né? Sem precisar entrar para o mestrado, para o doutorado, você vai precisar daí fazer esse aprofundamento, sim. Mas tem algo que é isso, eu tomo o memorial a partir daqui, dessa perspectiva da formação, atravessando uma pesquisa, né, um modo que é narrativo. E, inclusive, você traz isso pela literatura, você pode entrar pela literatura, dizendo, pego o narrativo, inclusive, a partir do que eu entendo, do que eu rasuro, da minha experiência com a literatura, porque eu acho que a Jéssica faz isso, não sei se Félix vai entrar nessa linha e concordar, mas eu acho que ela faz isso muito bem. Ela toma os elementos da narrativa literária, por isso que o texto dela é tão gostoso de ler, porque tem texto, tem cheiro, tem nome, tem apelido, tem cena, e eu acho que ela fez isso muito bem, né, que foi a proposta, a provocação para vocês todas, lembra? Peguem a cena e narrem. Tem que ter uma cena, não é a discussão fora, pega a cena, e aí a cena tem gente, tem um lugar, tem um ambiente, tem nome, e isso é da ordem do literário. Né? Eu acho que ela faz isso bem. Mas é bom anunciar isso na introdução, concordo com o Gélio. Anuncia, na hora que você faz a discussão da linguagem, você anuncia isso. Não precisa nem aprofundar. Depois você bota a notinha de rodapé. Sei que preciso aprofundar isso, tanana, tiriri, fororó. Estou fazendo
um início de rasura aqui nesse encontro, pegando literatura, pegando pesquisa-formação e a proposta da narrativa. E sei que precisa aprofundar, eu acho que vida que segue. Félix, entra aí, que eu acho que é por aí que a gente entra também, né? Isso. Eu só vou pedir, eu vou chegar a esse ponto. Esse era um dos pontos, acho que meu primeiro grande ponto para discutir do texto de Jéssica. Mas eu vou pedir um preâmbulo aqui, né? Primeiro para agradecer, para dar boas tardes a todas que estão aqui. É um grande coletivo de mulheres. Agradecer o convite de Jéssica, a mediação que ela fez né, entre eu e Juliana na banca, o papel restaurativo que esse encontro tem para mim. E esse era um ponto, né? Aí dizer também de como é que eu entro aqui na leitura do texto da Jéssica essa semana. Tem sido uma semana de muito choro, né? A Andrea sabe, segunda-feira a gente se mandou a chorar na apresentação dela, né? E eu terminei de ler o texto de Jéssica e segui para o de Ayala, e assim, meu Deus, né? As coisas estão todas se fechando aqui. Tá? É final de ano, eu e Cris estamos véspera de espetáculo, e está todo dolorido e mega emocionado. No meu apelido, né, eu me debulhei em lágrimas quando ela colocou lá, né, que das minhas duas grandes paixões, meus dois grandes elementos de cura são os gatos e o balé, e eu estou numa semana que eu perdi 3 gatos recentemente, mas minha gata pariu 5 gatinhos, e aí, assim, ela, como que se elabora, separar uma coisa, deixar algo e receber outro. E eu acho que o memorial dela, eu elegi esse memorial nessa leitura. E é uma leitura que eu sempre faço, que eu sempre discuto quando eu tenho a oportunidade de discutir com a turma de Jéssica, né? É um coletivo mesmo, de como que vocês vão ficar marcados a nossa história institucional e pessoal por terem vivido grandes momentos de transição. E tem muito com o que a Juliana falou, assim, de como que eu vou fazer uns apontamentos aqui, que eles ajudam, inclusive, a entender a significação dessa narrativa, né? Porque e um ponto também interessantíssimo, cada vez mais que a gente lê mais memoriais, mais elaborados e refinados, melhores eles são, nesse sentido de cumprir, de dar uma significação para uma série de elementos, de série de coisas que estão acontecendo na nossa vida. Adorei vocês dizerem isso, né, de como que a gente registra pouco, e logo a gente tem poucos meios e mecanismos de dar sentido para uma série de coisas, então a gente fica muito no afeto do que as coisas estão sentindo, mas como é que a gente elabora. Então eu agradeço como que esse memorial me ajudou também, particularmente no sentido institucional e pessoal do curso nosso, né, a dar sentido. Porque, assim, o que pegou ali para mim de cara, Jéssica, foi a rememoração dos itinerários. Juliana sabe disso, né? Assim, os itinerários, eles foram nossa salvação no ano de 2020, né? O nosso primeiro semestre, a gente enlouqueceu, porque a gente não sabia o que fazer, e foi Juliana que deu a tônica no segundo semestre. A gente tem que fazer alguma coisa, e a universidade não queria que a gente fizesse nada, e a gente foi puxando, e assim, né, cada um no seu ritmo e tal. E quando passaram, e vocês foram fundamentais nos itinerários, porque ali a gente achou o fio da narrativa para poder, sabe, quando você dá como é que qual é o termo que eu esqueci agora, né, quando o autor, writer's block, né, quando dá um travamento que a gente não consegue mais escrever, e era assim que a gente estava no ano de 2020, foram os itinerários que foram dando, de novo, um compasso para a gente, uma reestruturação. E aí, a partir dos itinerários, é que a gente começou a ressignificar de novo tudo, né? E aí eu acho fundamental que o texto seu, ele nos ajuda muito, ele vai ficar como uma referência, muito no sentido de que, é o que eu falo sempre para o grupo, vocês entraram num mundo acadêmico muito específico que a gente não sabia, que a gente sabia, porque ao fazer a nova proposta curricular, a gente sabia que aquilo lá já tinha se esgotado e tal. Mas a gente não sabia como fazer essa transição. E aí a pandemia veio e a transição ela foi obrigada a acontecer junto com a turma de vocês. E por que eu estou dizendo isso? Porque também ele me ajuda muito, é um texto que ajuda de verdade, Jéssica, Juliana e todo mundo aqui, né, a pensar agora. Então, e aí eu ouvi vocês falarem também assim, né, não é só uma reelaboração do passado que fica no passado, né, é uma reelaboração de um passado que ajuda também a organizar até onde pode esse presente. Então, eu terminei esse texto pensando assim, bom, a gente precisa entender muito o que a gente fez nos últimos 4 anos, e essa transição, a quebra, a ruptura com o contato social, como que a gente se reorganizou no virtual, e como que a gente forçadamente também voltou
para um presencial que não tem mais nada, nem de um e nem de outro, na verdade, né? Então, o momento que a gente vive hoje, eu acho que o seu texto, esse, para mim, é a grande narrativa, a grande saga do seu texto, né? De que maneira que ele reflete no aqui e no agora, no que a gente não está sabendo fazer agora, na verdade. Então, a gente olha para o seu texto, a gente olha para a sua trajetória singularmente como discente, mas, assim, o coletivo todo que você traz, porque são inúmeras histórias que estão ali. E essa, eu acho que é a grande narrativa que tem que ser enfatizada mesmo, né? Para mim, é a linha narrativa platônica maior do seu texto. O miudinho dela vai se juntando numa grande saga, numa grande história que é de todos nós, mas sobretudo, e eu acho, não sei eu acho que não era essa a intenção, né? Mas eu acho que é o momento, como eu estou lendo, que eu olhei assim, caramba, isso aqui é sobre todos nós, e é particularmente sobre esses 3 momentos, né? O que era a gente em 2019, o que a gente viveu em 2020, 21, 22, e o que somos nós em 23, na verdade. Eu acho que se eu tivesse uma sugestão de algo a acrescentar no seu texto, é essa consciência do que o seu texto tem sobre isso, um indicativo, dizer, olha, isso é sobre nós agora, a história não termina aqui, né? Mas ela ajuda a gente a chegar até aqui. E aí o que a gente pode fazer disso aqui, a narrativa, né, ela nos ajuda. Eu acho que começa por aí. Essa consciência de ter uma história que é coletiva, isso é consciente, né? Para cair nessa armadilha do eu fiz, eu aconteci, nesse sozinho, porque a gente às vezes também, porque o mundo acadêmico e a própria escrita acadêmica, os próprios gêneros, o próprio modo, ele propicia geralmente um apagamento dessa, né, de uma produção que é coletiva, que é épica. O tom é de uma ordem épica, por isso que tem nome, por isso que tem os apelidos, assim, isso foi um exercício mesmo que a gente fez conscientemente como grupo, que é não apagar, né, para poder se sobressair, porque tem essa coisa do eu fiz, aí eu aconteci, você fez sozinho no mundo, estava lá, inaugurou Adão e Eva e o paraíso, né? Então eu acho que eu concordo com você nesse sentido, né, Félix, que assim, é de todos nós essa história, e assim, lendo os textos das meninas, apesar de estar numa situação muito complexa e tal, ele devolve alento para a gente, sabe, gente? Por mais difícil que seja, devolve um alento grande, porque, assim, houve um mundo que foi 2019 que não voltou. Depois veio 2020 com a ruptura, e aí veio um presencial de 2022, 2023, que não voltou, gente. E a gente não está sabendo lidar, a gente não abordou esse trauma, não está dando conta, mas alguma coisa aconteceu nesse movimento que está no registro do coletivo que vocês fazem nos memoriais e que a gente ganha um certo alento, com todas as dores, né? Para mim, inclusive, um momento muito difícil, assim, pessoal, profissional e tal, de muito desalento mesmo, assim. E o texto de Jéssica traz isso, e não é um otimismo besta. Não é um negócio de falar assim, mas aí, né, vamos assim. Inclusive, essa discussão a gente teve com a Andréia no texto dela. E como é que faz para não sair do pessimismo e não cair no otimismo? Fazendo a reflexão crítica. Não falar assim, então, foi uma bosta, mas dá para melhorar, porque eu acredito que as coisas podem ser melhor. Não, é uma bosta e é bom tudo junto, na real, gente, é isso. E aí como é que a gente consegue olhar as dificuldades e tudo junto e falar assim, e aconteceu, coisas aconteceram, né? E eu me informei. Então, e aí como é que eu entro na reflexão? Que é justamente isso, não é para o passado. Porque a reflexão é no presente, daqui, ó. Não é o que foi, é o que eu estou construindo narrativamente aqui. E como é que isso informa o futuro que virá. Que a gente não sabe ainda muito bem, nem que seja dos escombros ainda, da ruína, que é o que, assim, o que a gente está vendo agora. Eu estou lendo a Donna Haraway agora, que eu acho que a gente devia ler. Ela tem um livro que é assim, Ficar com o Problema. Às vezes, falta para a gente ficar com o problema, a gente quer resolver o problema, a gente não dorme com o problema, a gente não come, leva ele para jantar, tomar banho, caga com o problema, às vezes a gente precisa fazer isso, sabe, para não resolver tão rapidamente, porque a minha sensação é essa, é isso que esse 2022, 2023 tem, a gente não ficou com o problema da pandemia, das mortes, das perdas, o suficiente para dar conta disso, a gente não ficou, e não deu, e também não saímos de lá, e nem fomos para ainda, não conseguimos ir muito para lugar nenhum, né? Mas
concordo, né, com o Félix, com o Gerli, dá alento, né? A Jéssica é uma alegria na vida da gente. Inclusive, até brinquei com as meninas quando vieram os cards. A única que está sorrindo assim no Jéssica. Tá todo mundo sério, fazendo bocão, olhar 43, né? Tudo assim, mas sorrindo. A pessoa vem, e eu acho que isso é muito da Jéssica, sabe? Que é essa coisa de uma alegria, de uma abertura, que marca esse fazer dela. Inclusive, às vezes, né, de Jéssica Sagitariana, às vezes ela vai para o Sagitário, metade gente, metade cavalo, tudo bem, é isso mesmo, eu apoio, precisamos também, em algum momento, fazer esse movimento também. Mas é muito raro, mas mesmo no coice que vem, depois ela ressignifica o coice também na doçura. A doçura é um negócio dela, mas ela fica mexida. Mas ela sorri, mas não concordo, não, e vou fazer um negócio aqui. Que é uma coisa bonita o jeito que ela dá conta, assim, né? E alenta a gente, assim, né? Vocês estão rindo porque vocês já passaram por esse metade gente, metade cavalo da Jéssica aí, né? Metade princesinha, metade... Mas é muito raro, né? Considerando as coisas como ela se indigna também, porque a alegria é a saída dela, esse joy que ela tem para fazer as coisas, né? Vem, Orly, que você levantou a mão, entra na roda. Eu levantei a... E assim, também, na fala do podem ir. professor Félix, você também acrescenta, né? Como a narrativa, na perspectiva mesmo do memorial, ela nos leva a refletir e nos forma no presente. A partir da vivência que vocês tiveram, né, da experiência de 2019 com o contexto pandêmico, onde vocês se reinventaram e deu certo. E hoje, eu acho que esse cenário vai emergir no texto de todas, porque é um cenário, foi um movimento marcante na nossa vida. E aí, assim, quando eu olho para trás, por exemplo, enquanto professor da educação básica, a gente não tem registro nenhum. Então, assim, todos nós vivemos o contexto pandêmico, porém, cada um viveu a sua experiência, cada um teve a sua experiência singular, né? Então, assim, na educação básica, por exemplo, quando o Gerli traz que essa questão da produção, que a gente produz pouco, então, assim, dentro da minha realidade, por exemplo, não há essas produções, né? Nem mesmo por parte dos professores, nem mesmo por parte dos alunos, existe apenas aqueles relatos. A gente continua, eu vou dizer assim, repetindo, reproduzindo aquelas mesmas falas, mas volta, né, a partir dessa ruptura e agindo com as mesmas práticas de 2010, por exemplo. Então, assim, parece que não mudou nada, parece que essa formação, parece que foi só aquele momento ali, já passou e morreu. E aí, assim, quando você coloca essa reflexão, narrar o presente, o hoje, não é ficar preso no passado, mas enxergar o passado, trazer essa narrativa para uma reformulação. Reformular o que foi que deu certo, o que é que eu posso melhorar dentro dessa perspectiva. E quando o professor Félix, ele traz na sua narrativa, né, o quanto fizeram, justamente no contexto pandêmico dentro da universidade, o que deu certo, já é um movimento dele pensar o amanhã para as próximas turmas. Então, assim, a partir das experiências mesmo que foram traçados num coletivo, porque ninguém faz nada sozinho. Então, é só mesmo essa contribuição que eu me coloco também nesse contexto, e enquanto professora, a gente continua na narrativa, mas narrando o passado. A gente, né, na maioria das vezes, a gente não traz isso para o presente, para refletir o presente, para pensar em modificar justamente as nossas práticas. Era esse adendo aí. Posso falar? Diante agora, né, de tudo que vocês falaram, eu acho que não tive, como é que fala? Assim, não tive ideia do que eu escrevi, sabe? Só, assim, não foi que eu só escrevi, né, mas assim, eu não tinha parado para refletir nessas coisas que vocês falaram agora. Eu fiquei até surpresa.
Não, então, vamos conversar. Então. Precisa do coletivo desse momento, entendeu? Porque isso. A gente intui que algumas coisas estão lá, mas a gente só descobre quando alguém diz pra gente. Por isso que precisa da banca, por isso que precisa do seminário, por isso que precisa do encontro, precisa do grupo, precisa de leitores, outros que vão apontando, né? São os Porque, gatilhos, assim, né, que vai emergindo. não é nem na ordem do gatilho, é a interlocução mesmo, né? Porque... Então, assim, é isso. Perdão, Juliana. Então, você vê, por isso que eu fiz questão de marcar o começo da leitura, de que, assim, é uma leitura que ela é disparada pelo seu texto. Então, assim, para dizer para você, olha, Jéssica, tudo que eu estou dizendo aqui, que você talvez pense que você está descobrindo agora, na verdade, elas estão em você, elas estão, né, no coletivo que você traz e nas narrativas que você traz. Então, eu até queria colocar 2 pontos, assim, bem ilustrativos que estão no texto, né? Que marca justamente o que eu quis pontuar aqui, de como que a gente está, o seu memorial marca um mundo de muita transição mesmo, né? Então, por exemplo, acho que lá na página 36, quando você fala da codocência, e aí você faz um parágrafo que é lindo, assim, você fala assim, olha, e aí a gente teve um tipo de abordagem, que é a virtual, que foi, né, a do Google Sala de Aula, as das digitais e tudo mais e tal, e depois, e é isso muito puxado por Juliana, aí depois fala assim, eu acompanhei ali, aí depois a gente teve que voltar para a sala de aula, aí com o professor de Félix a gente fez, eu vi a professora Juliana fazendo de um jeito, e aí você fala assim, os dois trabalham em perspectivas muito diferentes, com coisas diferentes, aí quando eu falei, poxa, olha que interessante, né? É isso que você está dizendo para a gente, assim, e aí você fala assim, tal, e como que elas se complementam, porque ela puxa daqui e ele puxa daqui, e aí eu, como Jéssica, participo das duas coisas, entendo como que uma faz uma coisa e a outra faz a outra coisa. E ali, para mim, é um dos vários pontos que ajuda a gente a entender que, assim, olha, que é justamente, você entende o argumento inicial? Se é um mundo que está em desordem, está desorganizado, a gente está sem entender, esse tipo de fabulação ajuda a dizer, caramba, é verdade, né? Então, assim, assim, alguém precisa dizer isso pra gente, alguém precisa dizer isso para mim, e é você que está dizendo, é a sua voz narrativa que está dizendo. Em relação aos estágios, ao relatório de estágios, eu acho E que aí, também só me permita um intervalo antes de você entrar, a Gerli também está na hora, não sei se ela quer pegar agora, mas é bom, Jéssica, escutar isso, gente, né, de Félix, de Orleane, de Gerli, de todos nós, porque ela teve uma avaliação de um texto ali, e ela fala, poxa, o professor falou isso e aquilo, não é você não, viu? Só não estou dando indireta, não. É um outro colega. E aí ela estava chateada com a escrita e tal, se sentindo para baixo, enfim, né? Poxa, e as colegas foram avaliadas bem, e o meu... Eu falei, não, não é por aí, não. E eu acho que aí você entende a potência do seu texto, né, Jéssica? Por isso que eu acho que entende. Não é menor, não é menos denso, é um outro estilo, e aí por isso que eu, né, dou a puxada de orelha básica, que é assim, mas não, estamos trabalhando na perspectiva do desenho da universal para aprendizagem, da diferença, da multiplicidade, da variabilidade, e aí você cai na armadilha da comparação, entende? Que é a minha puxadinha de orelha aqui, para invalidar o que você produz, então por isso que é bom também a banca dizer assim, não, isso aqui não é coisas vozes da nossa cabeça que veio do além ou da nossa grande inteligência, elas estão no seu texto postas para a gente, porque inclusive a gente esquece. Então este texto memorial, ele é da ordem do desesquecer, que eu acho que isso que Gerli e Orleane falam, não é só de lembrar, mas é também de desesquecer aquilo que fizemos e ficou, parece que a gente botou de lado e passou uma borracha, e a gente precisa desse movimento. Então, né, como que você é muito importante para a gente nesse sentido, né? Não sei se Gerli quer entrar nesse bonde ou já passo para Félix de volta, porque a gente está nesse movimento aqui, e aí, Gerli, você entra agora, depois? Era mais ou menos isso que eu queria dizer sobre o memorial que rememora e de um momento que fica, mas não naquela perspectiva da Morrison, né, de pesadelo, de dor, né, de algo que machuca, né, mas que a Sete, ela traz, né, aquela ideia de que rememoração como imagem que continua
a existir, mesmo depois do finalizado, o acontecimento que o gerou. Então, é mais ou menos o que vai ficar do memorial de Jéssica para todo mundo. Eu já vi que do Memorial de Jéssica vai ficar que você virou leitora de Toni Morrison. Eu já fico feliz. Olha, Jéssica, você, professora de literatura, já converteu mais uma para Toni Morrison, tá vendo? Para mim, já a gente parece que não, gente, mas já é muito. Eu não li, eu tive que pegar, retomar, porque eu fiz, e agora eu vou ver se eu leio o memorial ou eu vou ler de novo? Fiz, ai, que ódio, cadê tempo que eu não tenho, porque eu não faço nada da vida e fico lendo. Retorno. Então, tá. Então, eu queria pegar esse primeiro exemplo, né? E o segundo, que está muito. Eu fiquei provocado pela fala de Oliane, nesse sentido, de que, por exemplo, nos estágios, nos 4 estágios, a gente percebe isso também. De novo, assim, como é que a gente está fazendo? E tem muito do que você relata, provoca a reflexão de que as coisas não estão como elas eram antes e tal. E tem muita mudança acontecendo, né? Mas a gente não consegue aferir e mensurar isso no calor da hora do fazer, lá do seminário de estágio e tudo mais, ele vem depois. Então, muito de como você organiza esse universo, que é caótico mesmo, em todas as instâncias, eu fiquei muito, por isso que foi acalentador, em todas as instâncias, ele está dizendo assim, olha, o caminho das coisas vão se retomando, mas ele vai se organizando aos poucos, ele é miudinho, ele é microscópico, na verdade. E aí eu saí do seu memorial e fui para o de Ayala, e logo em seguida, que vai defender hoje à noite, né, aí ela conta lá, primeiro parágrafo, assim, olha, foi com o contato, né, com a professora Juliana e a discussão de acessibilidade, que isso mudou alguma coisa em mim. Então, confirma aí você como vocês fizeram. Eu estava lá no estágio 3, né, no dia do relatório final, lá no auditório do Comuja, e vi, né, a apresentação do trabalho de vocês. Neila fez essa inserção essa semana também. Então, assim, de uma ordem, da ordem do que organiza, mas ele vai organizando com um grau de... é um grau intenso de reflexão, mas essa reflexão não é assim, eu estou fazendo... A gente não fala que está fazendo uma reflexão crítica, a gente faz, e o fazer, ele vem à tona, ele vem à superfície, justamente pelo... as meninas estão rindo aqui, tá? Mari e Soraya aqui na minha frente, né? Eu não sei se eu olho para a tela ou se eu olho para a cara delas, na verdade, né? Vem justamente no modo como você organiza essa narrativa. E por exemplo, a sessão sobre o projeto Brasil, né? Também me olhou assim, caramba, olha ali de novo um indicativo de uma tentativa de reelaboração de como é que a gente faz. Isso para a gente sempre foi um problema. Quando a gente chega a gente chega em avançado 1, no curso, a gente fala assim, o que mais fazer? Não dá para ficar, sabe, só dando língua. Aí, quando você faz um relato, você está apontando para as pessoas que virão e que vão ler, dizer assim, olha as outras possibilidades. No mundo, né, intrapandêmico, como é que a gente se reconectou com o mundo. Então, assim, para mim, assim, qualquer instância que eu leia do seu memorial, ele está sempre tocando, encarando, iluminando e reelaborando todas as questões do nosso tempo. Ele é muito amplo nesse sentido, né? Não tem uma dimensão que não escape ali. Ele é sobre todos nós e ele é sobretudo esse momento que a gente está vivendo. E sobretudo na dimensão acadêmica mais pessoal, mas na acadêmica ela é muito generosa, né? No sentido de que ela vai dando, e você pode dizer que você não percebe isso, mas ela vai dando para a gente indicativos que assim, olha, não se desesperem, de fato as coisas não estão bem, mas assim, a gente vem tentando fazer aqui, acolá, desse ou daquele jeito. Então, são 3 exemplos, por exemplo, que estão no texto, né, que para você não achar que esse, mas aonde vocês viram isso? Está lá nesses e tantos outros vários pontos, de fato. Gelli, está com a mão, venha. Não, é que eu esqueci de abaixar. Vou baixar. Querem destacar mais alguma coisa, gente? Ou vamos ir fechando? Vamos para as considerações, vamos fechando, Jéssica entrando. Eu não tenho muito o que falar, porque, além de eu ter ido falando no chat, eu já fiquei anos falando, né? Que eu estou desde 2019.
Aí eu já ainda estou numa crise de enxaqueca terrível. Então, eu tô me rendo, vocês estão vendo que eu estou fora do meu jeito de falar, inclusive, né? Tô falando baixo, calma bem, porque estou com dor de cabeça, estou com uma crise. E tomei esse remédio pesadão. Então, assim, o que eu tinha que falar, mas já falei, já gritei, já escrevi nas notas, nas anotações, botei no chat aqui. Eu acho que é por aí, né? E entender também que a banca, ela é esse momento, na verdade, não de fechar, mas de abrir o seu texto, né? Que é isso que Orleane e Gerli e Félix trazem para você, né? Inclusive, de pensar, abrir, inclusive no sentido de assim, o que eu trago para fundamentar? O que eu levo dele para outras propostas de pesquisa ou de ação, né? No âmbito da pós-graduação ou da atuação docente? Como é que eu reavalio, inclusive, porque daí é, de novo, reavaliar, né? Reavaliar essa trajetória a partir desse feedback que eu recebo nesse momento. E aí, Jéssica, eu queria só, né, rapidamente, né, eu vou fazer essa consideração final e entrego para a Jéssica aí, fechando, e para vocês também, gente da banca, mas também para vocês que estão aqui, né, para a Cris, que participou muito desse processo, colada junto, né, e fiquem à vontade, mas que ela é Adília Lopes. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se Jéssica conhece, mas ela é uma poeta portuguesa, né? E ela tem um livro que chama Pardais. E ela nesse livro, não me engano, ela vai dizer assim, a editora que abre o livro, e para mim diz muito da sua escrita também, viu, Jéssica? Quando a editora vai abrir o livro, ela diz assim, esse livro aqui, Pardais, ele nos ensina, daí estou citando, ensina as vantagens de aprender a escrever com os pardais. Um dizer livre e espontâneo, num redemoinho de memórias de lugares e pessoas, objetos, palavras, e certamente de um piar desse pássaro encantador. E eu acho que o seu memorial é isso, esse redemoinho e esse piar que é encantador, porque não é num tom maior o seu texto, numa escrita maior, no sentido de assim, acadêmico, do imitativo de um certo tom, mas é do tom do passarinho, né? E para mim é sempre do tom o passarinho é sempre o tom da alegria. E aí tem um trecho de um poema dela que eu acho que traduz para mim essa experiência com vocês todas nos memoriais, que é uma coisa que eu demorei muito para aprender, ela estou aprendendo agora, e vocês já aprenderam antes, né? Por isso que é bom, aprendi com o Gerli, aprendi com a Orleane, aprendo com vocês da graduação, que eu queria ter aprendido a minha, mas eu não dava conta, né? Não é que eu não tive quem me ensinasse, mas a gente precisa estar aberto para aprender também. Tem isso, né? Porque não adianta alguém ensinar se você não está aberto naquele momento para aprender, não vai acontecer. E ela vai dizer assim, deixa eu achar aqui, peraí, que eu separei aqui. Ela diz assim, quando andava na faculdade de ciências, estudava astronomia, as leis de Kepler, mas não andava de noite a ver as estrelas e a lua. Quando eu andava na faculdade de letras, estudava a cantiga de amigo. Bailemos nós já, todas três, ai amigas, só aquestas avelaneiras frolidas. Mas não dançava. A minha vida estava toda errada, mas estudar foi bom. E eu acho que para mim resume, sabe, assim, eu me sinto assim, a vida estava toda errada, porque a gente não estava fazendo, mas eu acho que vocês não. Vocês estavam fazendo, tem gente, tem corpo, tem apelido, tem cena, tem texto, tem tudo amarrado, né? E eu aprendo com vocês. E, ao mesmo tempo, para mim, estudar não foi bom, foi muito difícil. Mas quando a gente lê os textos de vocês, vê vocês finalizando, a gente percebe essa alegria mas estudar foi bom. E para mim, assim, que presente maior que a gente, que é professor, formador, pode ter do que ouvir que, assim, apesar de todos os pesares, de tudo que aconteceu, estudar com a gente foi bom, né? Tem essa alegria, essa inscrita e escrita ali, né? Então, eu te agradeço, Jéssica, por esses anos e por esse movimento e por esse texto e pela confiança e pelo carinho e pelas trocas e por tudo isso, né? E por esse momento, assim, vocês sabem, né? Que estou toda engatilhada, mas
vocês me dão a outra perspectiva, assim, e é preciso, isso é preciso. Então, assim, queria deixar a Adília Lopes para vocês, porque ela emergiu para mim e eu falei, gente, esse trecho desse poema dela diz muito desse movimento, né? E aí entrego para a banca aí fechando, e para você, Jéssica, que é sua, né? E você, então, você que fecha a fé, a palavra final é toda sua, né? Você é a primeira que abre e você é a que fecha. Né? Então, entrego para a banca de volta e aí você fecha. A gente não vai fazer depois aquele movimento, tá, gente? Aí vai sair, nananã, porque ela já está aprovada, tá? Está aprovada, não tem leitura de nota, que é uma babaquice isso, tá? Então, está aprovada, muito bem aprovado, um texto muito bem avaliado, está lá online, depois a gente escreve, assina e manda, carimba, estela, tudo para o colegiado, tá bom? Mas, assim, já veio aprovada e já saca. Não gosto desses negócios de, ai, vamos sair, que daí vamos ver, né? Já está aprovadíssima, né? Então, é só para a gente fechar a festa aqui agora, tá? Então, banca, colegas, e daí Jéssica fechando. Bora lá para a gente fazer esse fechamento. Bem, Andréa. Boa tarde, gente. Desde de manhã que a gente está conversando, e durante as nossas conversas, eu algumas vezes falei, meu Deus, eu já estou aqui com o estômago em reviravoltas, só quando eu vejo o card de Jéssica, eu ficava imaginando ela, e depois eu fui pensar isso, disse, pô, mas é claro que a gente, porque foram 4 anos assim juntas, e ver o trabalho dela agora sendo reconhecido, e como a gente cresceu, e uma apoiando a outra, tal, foi um período que a gente conseguiu se unir. Eu escrevi no meu memorial que não foi fácil, que a professora teve que... Outro dia, a gente comentando, eita, Juliana vai ver isso daqui, vai jogar... Não, meu couro já está duro, já estou acostumada, estou com o casco endurecido de tanto... porque eu sei que quando vem, não é nada que Juliana... Todo mundo, quando pergunta, até na escola, diz assim, quem é tua orientadora? Eita, Juliana é exigente. Não, Juliana cobra aquilo que ela ensina. Então, ela sempre está puxando a gente para o nosso limite, porque ela sabe que a gente pode mais. E quando chega num determinado limite que ela vê que é o melhor nosso, ela sempre apoia tal, enfim. Mas falando especificamente de Jéssica, que foi é uma pessoa, eu acho que dizer que ela é a Joy é o perfeito, porque ela é a definição, ela tem luz, ela tem essa alegria, ela traz essa leveza para a gente, e falando da parte de cavalo, a única vez que eu vi foi quando realmente pisaram no casco, no calo dela, e aí ela se impôs, e aí eu disse, não, fiquei orgulhosa. Eu olhei para a Jéssica assim, parei que eu estava fazendo, nossa, conheci esse outro lado, que bom. Mas é isso, então é só agradecer, assim, porque esse período não tinha como ser diferente, a gente estava aqui juntas, fazendo esse trabalho juntas, e estamos aqui concluindo juntas. A pandemia, eu acho que trouxe muito isso para a gente, o grupo de leituras trouxe isso para a gente, os itinerários também, eu acho que foram ali que pegou e juntou a gente, o amor pela literatura, enfim. Parabéns, Jéssica, obrigada por ter me permitido fazer parte do teu caminho. Obrigada, gente, era só isso que eu queria comentar. Um chororô, a gente só vejo o povo enxugando as lágrimas, é um choro e ranger de dente nessas bancas. Mas não tem ranger de dente, na verdade, é outro choro, né? Tem a ver com alívio também, né? Uma certa tristeza, porque fecha um ciclo, né, gente? Fecha um ciclo que foi difícil, que foi doloroso, mas que foi tão potente, com tantas descobertas, e fica aquela coisa de agora, eu estou sozinha, não estamos. Tá? Então, não hesitem em entender que a casa é nossa, é de vocês, e estamos sempre aqui, né? Todas estão e podem continuar juntas, né? Gerli quer fechar, Orly, Félix, Cris, mais alguém para a gente deixar a Jéssica chorada aí para fechar, gente, né?
Gente, eu quero só, né, reiterar os parabéns, agradecimento, né, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês choram daí, eu choro daqui, e sabe? E só dizer a Jéssica, assim, que ela, né, para a publicação, coloque tudo que você tem, traga seus links, traga seu memorial, seu diário, as suas publicações, enfim, coloque no apêndice, né, porque acho que vale muito a pena, né, e parabenizar mesmo, né, pela sua escrita, pela sua autenticidade, né, pela sua pessoa no texto, que a gente percebe, Jéssica, né, então, assim, e agradecer também por esse momento ímpar, maravilhoso aqui com todos, professor Félix, com Gerli, professora Juliana, né, o grupo de GETS, né, as graduandas que estão aqui fechando esse ciclo, parabenizar a todas e desejar sucesso nesse novo ciclo que se abre, né, em 2024. E Feliz Natal! Ó! Natal! Boas festas e um próspero ano novo, né? Já tá assim, Orleane. No sentido de agradecer e parabenizá-la também, agradecer por esse momento riquíssimo, estar aqui com todo mundo, né, por essa oportunidade, e parabenizar mesmo. A gente que agradece, né? Essa leitura tão delicada, atenta, carinhosa e que vai ressignificando. Porque vocês são egressas da UNEB, da formação de professores, né? Tanto Orleane quanto o Gerli são duas egressas da formação de professores do departamento, desta UNEB, deste departamento. Então, a gente fica, né, de ter essa perspectiva, porque eu acho que daí vocês também ressignificam a formação de professores de vocês, tanto na ordem da graduação quanto da pós-graduação, que é que vocês também se vinculam, né? Entra, Cris. Já estou na roda, né? Já chorei junto, então a gente está aqui. Jéssica, linda, parabéns pelo processo, por esse movimento único, né? Um de tantos outros que vão marcar a sua vida. E assim dizer, lá no Achadas, no grupo da gente, é muito engraçado os caminhos, digamos assim, né? Porque a Achada a gente vai seguindo determinados caminhos. E a gente vê o caminhar dessas meninas e vai observando como elas se posicionam no grupo. Eu sempre achei Jéssica muito relax, muito zen. É para fazer? Tá bom, vamos fazer aqui e tal. Aí, de repente, tem uma explosão ao longo do processo, mas assim, chega lá. Daqui a pouco traz o material e tudo, conversa, chega no privado. Cris, pode ser assim? Teve um trabalho que a gente estava dialogando. Cris, pode ser por esse lugar? Eu posso seguir? Tu me ajuda? Aí eu disse, olha, que movimento bacana, porque a gente que vai chegando assim, me coloquei durante um certo tempo de um outro lugar, sem saber até como é que as meninas me percebiam no grupo, né? Poxa, professora do campus, mas que vem de um outro colegiado, chega aqui agora para aprofundar mais, também é aluna, Juliana orientando, e a gente se viu realmente o tempo todo junto e misturado, né? Entendendo que é um lugar de partilha, um lugar de coletividade, é um lugar onde a gente aprende junto, e que não tem essa ideia, viu? Daquele recortezinho lá, porque a gente acaba dando spoiler no texto do outro, né? Que eu não li o texto de Jéssica, mas eu vi nas falas aqui o texto de Andréa circulando, quando ela diz lá, puxa, eu aqui no meio desse povo, a pessoa de 40, e eu aqui no meio desse povo, a mulher de 50. Então, assim, sabe, meio que um extremo, mas um extremo que, ao mesmo tempo, a gente percebe que a linha, embora não seja linear, ela esteja o tempo todo tremulando, a gente consegue circular. A gente vai horas na corda bamba, hora de maneira mais estável, e a gente vai se ajudando. E Jéssica mostrava isso, assim, de forma muito tranquila, é isso que eu quero dizer. Esse sorriso dela, Juliana, que você destaca, eu acho que é o que faz com que
ela consiga passar para o outro uma tranquilidade que às vezes não está exatamente, mas ela se deixa firme, né? Ela tenta se colocar, e eu adoro essa estratégia maravilhosa. Sorrir, sorrir e sorrir. Você encanta, você diz o que deve ser dito, e no seu texto de memorial, aí eu acredito que quando você tece a fala a respeito de cada um de nós, utilizando os apelidos, você já demarca, né? Justamente esse seu lugar no grupo, essa maneira de ver as coisas, tudo com simplicidade. Assim como você provoca nesse sorriso simples, mas com todo um compromisso, com toda a vontade de crescer e de aprender. E pensar que estou num curso que não é de bacharelado, e se descobrir, né, está efetivamente, enquanto professora, já numa sala de ensino fundamental, é assim dizer, eu venci, eu consegui, eu posso isso e muito mais. Então, é só sucesso. Beijo no coração. Já que eu não consigo botar os coraçõezinhos aqui para explodir, eu, ó, pum, passa aqui. Certo, então vou eu. Enquanto eu ouvia vocês de novo, eu estava pensando nisso, né? E muito da síntese, acho que do que foi a fala hoje, e foi, por incrível que pareça, eu e Gelli sentamos aqui na segunda-feira, nessa sala, aqui nessa cadeira, para conversar sobre esperança, né? E não lembrava disso, mas a gente está fechando um livro dos Desleituras, que também é final de ciclo, final de quatriênio, e ele é fundamental. E aí, quando a gente começou a elaborar a apresentação, a compreensão que a gente teve é que ele é sobre todas essas pessoas e sobre todas essas histórias que passaram pelo grupo, né? Eles vieram, todos não estão mais aqui, mas todos eles estão aqui nas histórias e nas produções e na inscrição que todos eles vão fazer nesse livro. E aí eu me lembro que assim, quando eu pensava para escrever, assim, o que mais pega, para dizer isso, para apresentar para as pessoas, né, que vão tentar entender como é que essas pessoas de lugares tão distantes e com pesquisas tão diferentes se juntam, e o que isso significa. E aí eu coloquei assim, esse livro é sobre a esperança, mais do que qualquer outra coisa, ele é sobre a esperança, mas não é sobre a esperança no sentido de quem espera, né, algo acontecer, ou de quem tem expectativas de que alguma coisa melhor vai acontecer. Ele é sobre a esperança do agora, porque esses textos, essas pessoas, essas histórias, esses caminhos todos na pós-graduação, eles são a concretude de que a esperança ela é concreta, ela não é algo abstrato que tá em promessa. E eu acho que muito do que a gente discutiu aqui hoje, como a gente olhou para o seu texto, ele é, de novo, a reafirmação dessa esperança, né? A gente fica tentando buscá-la em algum lugar, e ela está aqui, né? Que nem o Paulo Coelho lá no Alquimista, né? Ela está aqui o tempo todo, do nosso lado, nas pequenas coisas que a gente faz, nas pequenas coisas que a gente não sabe que estão acontecendo. O memorial ajuda muito nesse sentido também, de a gente saber de coisas que, né, de histórias que vocês têm que a gente não teve, e tudo isso se soma reafirma para a gente a hora que a gente pede, sabe, um pouco da esperança, né, um pouco da vontade, dizer assim, peraí, não, tá aqui, então a gente para um pouquinho e fala, vamos lá. E aí faz umas 3 semanas que está para fechar esse texto, e ele não fecha, ele está faltando o último parágrafo, que falta fechar isso sobre a esperança. Eu acho que esse momento aqui dá a tônica, dizer, pronto, né, é sobre isso mesmo, vamos seguir lá e concluir isso para outras coisas virem. Então, acho que a gente não conclui, a gente só, né, diz isso, a gente reafirma nesse encontro. São essas minhas palavras. E essa coisa, né, gente, porque a gente quer ter esperança para um futuro. O futuro, ele é agora, é no presente. Então, esse livro foi porque teve um passado que plantou esse futuro agora, que é esse presente, na real, né? Na real, só existe presente, né? O que a gente fala. Não tem passado nem futuro, só existe o presente que a gente narra e faz. E então a gente precisa estar aqui fazendo, né? Porque e acreditando, porque senão não tem nada, gente. Não existe. E não dá para ficar na ordem do escombro, né? Da ruína. Por isso que a gente está na ordem da fabulação. A gente está aprendendo essa discussão da fabulação, que é assim.
terra arrasada já está aí, né? Muito bem, estamos aqui, e aí ou a gente cai nessa lógica de descrever a terra arrasada, que a pesquisa faz muito isso, faz a crítica da terra arrasada, descreve a terra arrasada, explica a terra arrasada, critica a terra. Sim, mas é aqui que a gente quer ver se o Apocalipse já está aí, tudo bem, aí ou a gente fabula um outro lugar e rasura e fabula, ou a gente vai viver na terra arrasada. Fala, então, mas a terra arrasada é essa, né? É isso que temos para hoje. Podemos ter outras coisas, mas assim, elas não virão. Então eu vou ficar aqui fazendo a crítica e elas virão. Não, virão, se a gente não age. E, inclusive, fabula, não é só imagina, mas fabula para elas acontecerem, né? E vocês é que fazem esse movimento com a gente, gente. Que é essa potência que vocês não entendem, né? Então, é isso, né, Jéssica? Com você, Mari, Soraya, Criseide, Andréia, Gerli, quando eu estava no mestrado, Orly, que está ali, Nai também, né, Félix no Desleitura, com Luzineide, com Elisa, que está na... a gente fabula, sabe, inventa, bota umas loucuras lá, e às vezes elas acontecem, às vezes elas não acontecem. E às vezes elas não acontecem ali, mas elas vão acontecer anos depois, meses depois, mas precisa, em algum momento, fazer esse investimento, né? Às vezes não acontece numa turma, não aconteceu naquela turma, não aconteceu naquele semestre, não aconteceu naquele momento, mas ressoa em outros movimentos, né? Às vezes não foi naquela turma naquele momento, mas foi naquela turma em outro momento, sabe? Porque as coisas vão emergindo, vão acontecendo, né? E aí é uma alegria, né? Assim, um pouco fico triste também, porque vocês estão todas indo, né? As meninas da graduação, porque André fala, porque eu tenho 40, é uma menina da graduação, ainda é uma das meninas da graduação. E aí é isso, né? Umas filhinhas, porque eu só tenho meninos. Então, as minhas filhinhas são vocês, as acadêmicas. Não devia, né, fazer esse investimento, porque daí fica uma coisa de uma maternagem pesada. Tem hora, dá umas bronca, uns esporros, né, que não devia. Mas, enfim, mas também passa por aí, né? Dos quais a gente tem muito amor e muito orgulho, né? E muita felicidade da gente ter estado juntos nesse movimento. Como a gente também, né? Às vezes é tio e tia. Tipo, Adriana e Maiara são a tia, né? Que o pai tá lá e eu tô a tia. A Criseide tá de irmã minha, mas de tia também. E a gente vai construindo esse vínculo da convivência, que é quase uma familiaridade mesmo, né? A gente faz, que é o que a dona Haraway fala, né? De fazer parentesco. Num mundo que tudo ruim, a gente precisa fazer parentescos, né? E é isso, e que bom que a gente conseguiu fazer parentesco no meio de tantas coisas difíceis, né? E espero que... Aí família é aquele negócio, né? A gente tem que convidar para o Natal, comer panetone, né? Então, para sempre agora, tá? Gente, Marisol tá na casa de Félix, é? É na salinha lá na UNEB. Não Era a sala de inglês. Ela estava de frente para mim o tempo todo. É a sala de inglês. E a gente tem papel higiênico aqui no choro, eu e Mariana. Ela deixa no meio. Então tá bom. A gente está fazendo pose para as fotos. Cris deve estar tirando, né, Cris? Os prints. Faz os prints. Aí sorriam, então, né, gente? Assim, abra as câmeras aí. Isso, as câmeras, os microfones. Cadê a mãe? A dona Maura não vai aparecer ali na foto? A gente está fazendo pose aqui, né? Dedicado para ela. O tio tá ali também, gente. Deixa as câmeras aí para tirar umas fotos aí. Para ficar nas memórias também. Para a posteridade, né? A Mariana Camargo. Meu dedo nervoso aqui já tirou vários prints. Está tudo lá no Achadas. Depois repassem. Jéssica, então fecha a banca, por favor. Quer dizer, né, não fecha, mas faça aí, né,
as palavras finais, fecha você aí, para a gente poder, né, tomar café, para daí vocês poderem chorar. Eliana Passos abriu, deve ser família também, não é não? Ou é amiga? Não sei, vamos lá. Família. Eu gosto de defesa que vem tudo junto, amigo, família, todo mundo, não pode ter vergonha mesmo de ser feliz. Bora lá. O tio tá lá também, com a tia, muito bem. Vai tirando os prints aí da família. Dona Maura deve estar penteando o cabelo, passando batom, né? Para aparecer na foto. Eu espero, viu, Dona Maura? Que é a mãe, né? Minha mãe veio. Lá. A senhora não vai ouvir, peraí. Pois então. Tira os prints aí, Cris, da família, todo mundo aí. Vai. Ajudem aí, vamos print junto comigo. Já tirei os prints. Estava ali sempre ouvindo, chorando e agradecendo a Deus pela filha que tenho. Então, tudo que vocês falaram me emociona a respeito da minha filha. Porque é assim desde bebê. Já acordava sorrindo, então, e continua mesmo, graças a Deus. Para mim, é uma filha de excelência. Eu não tenho o que dizer. Sempre me deu alegrias, né? A minha companheira, minha parceira, minha amiga. Aqui na terra, na família, é o meu tudo. Ela é uma alegria mesmo, viu? Muito bem criada, né? A senhora está de parabéns. Obrigada. Então, gente, eu Eu só... vou sair. Pode. Vou lá, beijos. Só quero agradecer mesmo a todo mundo. Vou falar o nome de todo mundo. A Maiara, André, Orleane, Soraya, Mariana, Bianca, Criseide, Dinha, Gerli, Tia Cida, Eliana, Tio Saulo, Rafa, Liz, tá ali, Kel, Adriana, minha mãe. Agradeço a todo mundo. Muito obrigada por estarem aqui. E agora eu posso dizer que eu terminei. Então, vou deixar essa ilusão de... Não é esse ciclo, digamos, porque né, se é formação permanente, amiga, e continuada, na verdade, nem continuada, é permanente de professores, é mais sabe, uma lógica de jogo, né? Então, essa fase terminou, mas a gente está sempre pronta para as outras, a Gerli. Sim, Orleane, e a gente espera na pós-graduação, a gente espera na docência, sabendo que nós somos essa comunidade sua de prática, essa comunidade de teorização, essa comunidade de convivência docente, estamos aí, né? Mas sim, não termina, né, gente? A gente fala assim, então, fechou esse ciclo, mas sabendo que... Mas é um alívio, né, Jéssica? Pode até ficar um ano assim descansando, deixa, tá? Mas depois começa a pensar no mestrado. É um sentimento bom e ao mesmo tempo é triste, né? Porque foram 5 anos, então, assim, não ir mais para a UNEB é um pezinho, assim, de não vou mais encontrar todo mundo. Eu não posso nem falar muita coisa, eu tô querendo chorar de novo. Jéssica, pense assim, ó, é um sentimento, né, da sua turma, principalmente, né, das pessoas com quem você mais conviveu durante esses 5 anos, você vai levar para a vida. Então, assim, né, tem as pessoas que tornam-se amigas, irmãs, parceiras, companheiras, né, da faculdade para a vida. E é isso, né? Parabéns, sucesso mesmo, né? É como a Juliana colocou, não se fecha, na verdade, são as possibilidades que se abrem para novos ciclos. Parabéns, Jéssica. Vamos sair então, gente. Eu vou parar de gravar, a gente fecha, porque senão a gente vai ficar aqui chorando e vocês vão desidratar, que está quente, né? A gente precisa sair beber uma água, ir ao banheiro. Mas, assim, para mim, fala da beleza desse ciclo, da tristeza, mas da beleza, da dificuldade, e é isso, Jéssica. Então, não gosto de despedida,
também não gosto de chorar publicamente, vocês sabem que eu tenho essa questão, né? Apesar, né, me emociono, mas assim, ela está numa outra ordem, né, Jéssica? Sabe? Dá muita alegria, dá muito amor, dá muito carinho que tem por você, né? E vou falar da Jéssica porque vocês têm a banca de vocês depois eu faço declaração para vocês, não, mas hoje é a Jéssica, tá? Que é isso, ela é esse passarinho, ela é essa alegria para gente, para todas nós, né? E eu espero que a gente continue se encontrando. Então, fechamos, né, gente? Banca, agradeço. Depois vocês sinalizam se vocês querem botar uma nota ou alguma coisinha. E depois a gente assina aquele trem e manda lá. Muito bom revê-los todos. Tchau, vou dançar agora. Estava ansiosa. Muito obrigada, gente. Obrigada, Ju. Gente, que bom que vocês... Que bom. Obrigada, professor Félix, Gerli, por essa banca e a todos que